Então, vemos o Prota escalando enquanto reclama, dizendo que deveria construir uma entrada para o lugar. Saindo do buraco, ele se assusta ao ver o coelho todo deprimidinho e pergunta o que aconteceu. O guia, em completo choque, pergunta se a habilidade que o protagonista falou que tinha era da conquista do assassino de javali de chifres. O Prota, se virando, diz que era sim e pergunta o do porquê do guia estar perguntando. O coelho, desacreditado, diz que era impossível e para essa conquista era preciso matar 100 javalis de chifre. O Daeon, sentando-se ao lado do coelho, diz que deve ter apanhado 100 javalis com a sua armadilha de espinhos. Então o coelho diz que tem algo errado. E olhando para o Daeon, que parece confuso, pergunta para ele se a dungeon não havia resetado várias vezes. Se levantando, o Prota pergunta o que isso tem a ver, mas o coelho explica que quando a dungeon reseta, a contagem também reseta. Além de que naquele lugar só tinha cerca de 40 javalis de chifre, logo seria impossível do protagonista matar os 100 javalis. Então o Prota diz que parece que mesmo que a dungeon resetasse, seus números continuavam iguais. E pergunta se isso não deveria acontecer. O guia, pistolando, diz que é claro que não, e chama o Daeon de bug novamente. Enquanto isso, o Prota pergunta se isso quer dizer que todos os monstros que ele matar ainda vão continuar contando. O Prota, pensativo, cogita matar outros 100 javalis para ver se ganharia outra conquista, mas diz que isso seria difícil sem um grupo. O guia, chamando o Prota de idiota, manda o Daeon não perguntar para ele. Além de dizer que o Prota começou a se parecer um porco agora que está comendo eles. O Protinha, meio sem entender, pergunta se há um sistema de mudança de peso também, mas o guia, o chamando de porco, diz que não sabe. Em outro momento, vemos uma linda floresta. E em cima de uma árvore, tem um esquilinho que está roendo alguns ossos, porém o osso que ele comia quebra em vários pedaços. E os pedaços caem da árvore, enquanto o esquilo observa seu lanchinho indo embora. Então o esquilo desce da árvore para buscar sua comida. Junto com outros esquilos, ele vê que a comida caiu dentro de um buraco, e aquele buraco é muito fundo. Mais tarde, vemos um buraco sendo aberto em uma caverna, e lá de dentro sai o pequeno esquilo. Olhando em volta, ele se depara com a caverna do Daeon. Então o esquilo decide explorar o lugar, até que ele se depara com uma luz muito forte e se assusta com o tamanho da casa do Prota. Em um dos cantos, ele vê um pedaço de osso e decide avançar e pegá-lo, mas se virando, ele fica de queixo caído ao observar o esqueleto de um dos javalis de chifre e deixa seu osso, que agora parece muito pequeno, cair. Ele fica maravilhado ao ver aquela quantidade de ossos. Mais tarde, vemos o esquilinho subindo em uma árvore, muito alegre com um pedaço de osso na boca, e depois volta para o buraco para pegar mais ossos, ficando nisso até a noite. No outro dia, o esquilinho debocha dos outros esquilos, pois agora os ossos que eles têm parecem muito pequenos. De volta na caverna do Prota, ele caminha cantarolando, ou seja, qual for o nome do barulho que esquilos fazem, e avista uma trilha de ossos. Então vai pegando cada um daqueles ossos e vai colocando na boca, até que ele vê algo, uma tigela cheia de ossos. E avança naquela tigela, mas ela está em cima do Daeon, pegando o osso. Ele acha estranho e resolve experimentar. O pobre do esquilo explodiu com aquele sabor, então apreciando aquela iguaria, se joga de cabeça na tigela, se maravilhando ainda mais. Começa a roer aqueles ossos. Mais e mais rápido. Aí que ele para, percebendo algo. Ele vê ali o Prota, imóvel. Meio nervoso, ele se lembra do esquilo ancião dizendo que eles não deveriam chegar perto dos humanos. O esquilo tem até um bigodinho. Pensando que a qualquer momento o Prota iria se levantar e pegá-lo, ele decide ir embora. Mas aquela tigela de ossos parecia estar o chamando. O esquilo até tenta resistir. Tenta muito. Mas ele acaba desistindo e continua colocando os ossos na boca. Então, vemos o Prota acordado observando o esquilo enquanto pensa que conseguiu. Então voltamos para o passado, enquanto o Prota pensa que ele estava há meses sozinho naquela caverna. E quando vê o esquilo, pensa que finalmente encontrou outro ser vivo. Vendo o esquilo todo felizinho comendo os ossos, diz que estava pensando em uma forma de se aproximar dele e diz que é uma sorte que ele se alimenta de ossos. Enquanto pensa que só precisa fazer amizade, o coelho nota o Prota acordado. O Prota pensa se ele vai fugir, mas o esquilo volta a roer seus ossinhos, e o Daeon se encanta com tamanha fofura. Aproximando a mão, diz que quer tentar fazer carinho. O esquilo percebe a mão do Prota, mas permite que ele faça carinho. Vendo aquela criaturinha fofa, o Prota pensa que deu certo. Mas então, algo começa a brilhar.
e o Prota pergunta o que é aquilo.